Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Iremos iniciar um curso completo de matemática e a primeira aula de hoje terá potenciação e radiciação. Mas antes de começar a aula, eu irei homenagear um município onde me adotou já há mais de 15 anos, que é a cidade de Ribeirão, Pernambuco. Então, os ribeirõenses, uma população estimada em 47 mil habitantes, tem como bioma a Mata Atlântica, a mesorregião que pertence à Mata Pernambucana, a microrregião Mata Meridional Pernambucana e faz aniversário dia 11 de setembro. Parabéns, Ribeirão, e a todos os ribeirõenses. Comigo. Potência de expoente natural. Vamos trabalhar hoje, entender o que é uma potência, na verdade. O que seria uma potência, de expoente natural? Eu chamo a atenção ao nome potência, Potência nada mais é que um conjunto de fatores composto de base e expoente. Isso eu chamo de potência. Vou dar a vocês um exemplo. Se eu tiver o número A elevado a N, isso é uma potência, tá certo? Isso aqui é uma potência de base A e expoente N. É isso que ele fala na definição, Potência de expoente natural. Esse expoente aqui, N, é um número natural. E vocês lembram que número natural eu posso definir da seguinte maneira. Quais são os números naturais? Os números naturais é formado pelo conjunto 0, 1, 2, 3, assim por diante. Ok? Então, esse expoente aqui, esse expoente N, seria um número que esteja no conjunto dos naturais. É isso que quer dizer o item. Então, definição, como eu já falei, dados o número real A e o número natural N, com detalhe, o N tem que ser maior que 1 para usar a definição de potência. O N maior que 1. Pessoal, o que isso implica? Implica o seguinte: os naturais, ele vai de 0 em diante. Só que neste caso de potência, o expoente tem que ser maior que 1, ou seja, tem que ser 2, 3, 4, 5, por diante. Não pode ser nem o 0, nem o 1. A gente vai já entender por que não pode ser o 0 e 1 na definição de potência. Então, dessa definição, decorre que A ao quadrado é o A duas vezes. A terceira é o A três vezes. Então, o N, que é o expoente, vai me dizer quantas vezes eu multiplico a base por ela mesmo, A elevado a 4 é multiplicar o A 4 vezes. É por isso que A elevado a 1 seria o próprio A, Seria o A uma vez, não teria produto. E o A elevado a 0, a gente tem uma regrinha que diz que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. A gente vai comentar sobre isso depois, tá certo? Continuando. Dados um número real A não nulo, ou seja, não pode ser o 0, e o número natural N, chama-se de potência de base A e expoente menos N, o número A elevado a N, que é o inverso de A elevado a N. Ou seja, professor, o que isso implica? Veja só. Implica o seguinte: toda vez que eu tiver um expoente negativo, o que eu faço com a base? Lembre que aqui a base é A. Eu inverto a base. Então, qual é o inverso de A? É 1 elevado a A. E o expoente fica positivo. Vamos colocar aqui um exemplo, preste atenção. Se eu disser assim, quanto é 5 elevado a menos 2? O que eu faço com o 5? O que eu faço com a base? Eu inverto a base. Qual é o inverso de 5? É 1 sobre 5. E o expoente fica positivo, 2. É isso que quer dizer essa propriedade. Quanto é 3 elevado a menos 3? Mais uma vez, eu inverto a base. Então, 3 fica 1 sobre 3. E o expoente troca de sinal, fica positivo. 3.
Tá certo? Voltando aqui, ó, 1 sobre 5 ao quadrado é 1 sobre 5 duas vezes. 1 sobre 5 vezes 1 sobre 5. Né? É eu pegar essa base e multiplicar por ela mesma quantas vezes? Duas vezes. Então eu faço 1 vezes 1 dá 1 e 5 vezes 5, 25. Isso é 1 sobre 5 ao quadrado. E 1 sobre 3, a terceira, é eu multiplicar essa base, que é 1 sobre 3, quantas vezes? 3 vezes por ela mesma. 1 sobre 3 vezes 1 sobre 3 vezes 1 sobre 3. Como é que eu multiplico fração? Multiplico os numeradores e multiplico os denominadores. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. E 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Dá 1 sobre 27. E assim por diante. Beleza? Então, cuidado. Quando o expoente for negativo, a gente inverte a base e esse expoente fica positivo. Propriedades. Essas propriedades eu diria que são as mais importantes de potência, tá certo? A gente tem que fixar cada uma delas. Primeira propriedade fala o seguinte: A elevado a m vezes A elevado a n. O que é que a gente aprende como propriedade? Aqui eu tenho um produto de potências de mesma base. A gente tem que aprender a ler as propriedades. Então, produto é o sinal de vezes. Potências. Por que potências? Potências são números compostos de base e expoente. Ó. Potências de mesma base. Nesse caso, a base é a mesma, é A. Como é que faz? Repete a base e soma os expoentes, m mais n. Vamos dar aqui um exemplo. Se eu tiver 2 ao quadrado vezes 2 à terceira, como é que eu faço isso aqui? Eu repito a base, que é 2, e somo os expoentes, 2 mais 3. Né? Então, vai dar 2, 2 mais 3, 5. A pessoa vai dar o mesmo resultado? Vai. Vamos conferir? Vamos conferir? Quanto é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 4. Né? Vezes, quanto é 2 à terceira? 2 à terceira é 8, porque é 2 multiplicado 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. E 4 vezes 8 dá igual a quanto? 32. Beleza. Quanto é 2 elevado a 5? É 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Faça aí. Também vai dar 32. Então, na verdade, está correta a propriedade, tá certo? Essa é a propriedade primeira. Propriedade segunda. Eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Divisão de potências de mesma base. Mais uma vez, eu tenho aqui duas potências sendo divididas uma pela outra, de modo que a base é a mesma. Com um detalhe, esse A aqui, ó, esse A nesse caso, a condição para que ocorra essa divisão é que esse A tem que ser diferente de zero. Por quê, professor? Porque quando o denominador vai dar zero, a divisão passa a ser indeterminada. Então não cabe no campo dos reais. Então fica, qual é a regra? Repete a base. Se na multiplicação a gente soma os expoentes, na divisão a gente subtrai os expoentes. Vamos conferir. Vamos dizer que eu tenha 3 elevado à terceira dividido por 3 elevado ao quadrado. Beleza? 3 repete a base, que é 3. E subtrai os expoentes, 3 menos 2. Então, vai dar 3, 3 menos 2 dá 1. 3 elevado a 1 dá 3. Perfeito. Se eu quiser analisar a propriedade, como é que eu faço? Quanto é 3 elevado à terceira? É 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Vai dar 27. Quanto é 3 ao quadrado? É 3 vezes 3. É o 3 duas vezes. Dá 9. E quanto é que dá 27 dividido por 9? Dá 3. Né? Mesmo resultado. Ok? Então a propriedade também é válida. Muito bem. Vamos para a terceira propriedade. Terceira propriedade. Qual a terceira propriedade? Produto, duas bases multiplicado elevado a um único expoente. A vezes B elevado a N. Isso aqui, eu posso colocar esse expoente N como se fosse para essas duas bases. Assim, ó.
A elevado a N vezes B elevado a N. Tem a propriedade, tá certo? A potência do produto é o produto das potências. Vamos ver, vamos colocar em prática isso. Vamos lá. Imagina que eu tenha a seguinte situação. 2 vezes 5 elevado ao quadrado. Ou eu posso fazer 2 vezes 5 dá 10. 10 elevado ao quadrado dá 100, porque é 10 vezes 10. É o 10 duas vezes. Ou eu posso fazer o seguinte, ó, esse 2 vem para cá e para cá. Então fica 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. 2 ao quadrado vai dar 4, porque é 2 vezes 2. E 5 ao quadrado dá 25, porque é 5 vezes 5. E quando eu multiplico 4 vezes 25, dá 100. Ou seja, pode ser das duas maneiras. O resultado final tem que ser o mesmo. Mais uma propriedade válida. Vamos para a quarta propriedade. A quarta propriedade fala o seguinte. Sempre eu falei do produto, agora na divisão, né? A sobre B elevado a N. É como se esse expoente N fosse para as duas bases. A elevado a N, B elevado a N. Com aquele cuidado da propriedade 2. O denominador tem que ser diferente de zero, né? Eu já expliquei por que na propriedade 2. Vamos verificar a sua validade. Vamos dizer que eu tenha 20 sobre 4 elevado ao quadrado. Como é que ficaria isso? Eu posso dividir, ó, 20 divide por 4 dá 5, 5 ao quadrado, que vai dar 5 vezes 5, 25. Eu posso fazer assim, ou eu posso fazer da seguinte maneira, ou eu posso fazer 20 ao quadrado, o quadrado vir para cá, ó, como também o quadrado vir para outra base, o denominador, que é o que manda a propriedade fazer. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que dá 400. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Se eu dividir 400 por 16, vai dar 25. Beleza? Então, a propriedade também se mostra verdadeira. E a quinta propriedade diz o seguinte, potência da potência, ou seja, quinta propriedade, se eu tiver A elevado a M elevado a N, ou seja, potência de potência, eu repito a base e multiplico os dois expoentes, ó, M vezes N. Professor, ela se verifica? Sim, se verifica. Vamos lá para a verificação. Se eu tiver como exemplo 2 ao quadrado a terceira. Como é que ficaria isso aqui? Eu poderia fazer o seguinte, ó. 2 ao quadrado dá igual a 4. 4 à terceira, né? 4 à terceira é multiplicar o 4 por ele mesmo 3 vezes. 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Ou eu posso fazer o seguinte, ó. Repete a base que é 2, e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6, que é o que fala a propriedade. Quanto é 2 elevado a 6? É multiplicar o 2 por ele mesmo 6 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Multiplica aí, vai dar 64 também. Então, mais uma vez, a propriedade se verificou. Ok? Com isso, nós finalizamos a primeira aula com a seguinte frase de Mahatma Gandhi: você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão. Um forte abraço.